Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui de novo pra falar com vocês hoje sobre uma dúvida que eu recebo sempre, que é como que eu tenho coragem de viajar sozinha. Então esse vídeo ele é especialmente hoje para as mulheres, pra dar dicas para as mulheres que são inseguras e que sentem medo na hora de viajar. Para começar, eu queria dizer que esse vídeo ele é baseado nas minhas experiências, então tudo que eu já passei. Para quem não me conhece ainda, eu morei na Austrália, fui para a Austrália sozinha, morei na Austrália 1 ano e 3 meses. Depois fui para Malta, vivi em Malta, fiz um mochilão na Europa de 30 dias em 7 países. E depois vim pra Espanha, que é onde eu tô morando agora. E tudo isso sozinha. Claro que nessas experiências me relacionei com algumas pessoas, teve alguns períodos que eu estava acompanhada, mas a decisão mais difícil, que é ir pra algum lugar sozinha, eu sempre tive coragem de tomar ela. E uma dica aqui pras meninas é que, gente, deem o primeiro passo, sabe? Porque é mais difícil a primeira vez, a primeira experiência. Porque a gente é insegura, a gente não sabe como funciona, a gente tem muitos medos, muitas dúvidas, isso é normal. Mas a partir do momento que você quebrar essa barreira de medo, de insegurança, nada mais, ninguém mais te segura. Nesse vídeo eu não quero assustar ninguém, eu só acho que vale a pena a gente tomar algumas precauções como mulheres. Querendo ou não, o mundo é um lugar machista e a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter uns cuidados especiais. Eu muitas vezes sou a primeira que vira pra pessoa e fala, vai lá e faz, vai lá e viaja, coragem, tipo, não espera. Faz. Só que, gente, é importante falar das precauções também, porque não é tudo 100%, não é tudo mil maravilhas. Existem cuidados que precisam ser tomados. Uma dica aqui muito importante para vocês é pesquisar sempre sobre o local para onde vocês estão indo. Pesquisem sobre a cultura, os costumes, a economia local, o que está passando ali naquele momento. Vocês podem também dar uma olhada nos grupos de Facebook, então pesquisem sempre brasileiros em algum lugar, que lugar que vocês estão indo. E deem uma olhada de como tá o comentário das pessoas, o que tá rolando. Se der, conversa com uma menina que tá lá, que mora lá, pergunta um pouco. Essa é uma pesquisa que precisa ser feita, tá? Eu lembro muito bem quando eu tava morando em Malta, tava pesquisando lugares pra viajar próximos, e aí eu vi que a Tunísia ficava muito próximo de Malta. E é um lugar diferente, tá? Eu falei, por que não, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que a cultura lá do machismo é muito forte e que para mulheres viajarem sozinhas para este lugar não é legal, não seria interessante. Então foi algo que eu falei, então é um lugar que dá para esperar, dá para eu ir depois com uma amiga, dá para eu ir depois com um namorado, enfim, dá para fazer isso com outras pessoas em um outro momento. Não tô falando para vocês se privarem de conhecer algum lugar ou de visitar um certo lugar por conta de ser mulheres de estar sozinha, não. Eu só acho que é uma coisa que pode ser evitada. Eu não fui pra Tunísia, mas eu acabei visitando 7 outros países na Europa. Outra dica aqui é viagens sempre protegidas, ou seja, com seguro viagem. Eu falo por conta própria, porque eu achava isso uma besteira. Eu achava que era só um dinheiro mal gasto, porque era muito caro, e das vezes que eu tinha contratado eu nunca precisei utilizar, então era um dinheiro em vão que eu pagava. Só que assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Seguro viagem hoje, ele é exigido por diversos países na Europa para você poder entrar no país. Para alguns lugares você tem que ter o seguro viagem, para outros não. Só que, meu conselho, façam, tenham esse seguro viagem durante o período que vocês estiverem viajando sozinhas. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Estar sozinha num país que não é o seu, sem conhecer ninguém, é muito mais difícil. Comigo o que passou foi que quando eu fui para Malta, eu não fechei um seguro viagem. Eu falei, não vou fechar, vou sem seguro viagem. Por ter o passaporte português e tudo, eu não precisava mostrar na entrada do país. Então eu falei, então eu não vou comprar. E o que aconteceu? Não foi nada tão grave, mas eu trabalhava num bar e logo nas primeiras semanas eu me cortei feio minha mão e eu não tive oportunidade, eu não fui no médico, eu não fui no hospital, tomar ponto e nada, porque eu não tinha seguro. Se fosse pagar pelo serviço particular, é muito caro. Enfim, fiquei com uma cicatriz gigante na minha mão, que eu vou carregar pro resto da vida. Mas essa situação poderia ter sido muito bem evitada se eu tivesse um seguro viagem e tivesse para onde correr naquele momento. Outra dica aqui é com relação a transporte, gente. Procurem sempre por um meio de transporte seguro. Existem muitas histórias, experiências de vida de mulheres que viajam com caronas, conhecendo pessoas no meio do caminho, e eu acho que isso tudo é muito válido. Porém, quando eu estou sozinha em algum lugar e eu estou viajando e tenho uma grana para investir num outro tipo de transporte, essa opção vai ser sempre a última.
Se você tem a opção de pegar um outro meio de transporte, faça isso. Deixe essa situação de pedir carona para um desconhecido ou de entrar num carro desconhecido em último caso e opte por os aplicativos que você sabe a origem do motorista, você tem comentários, você tem pessoas supervisionando ali. Então, geralmente, quando eu viajo sozinha, eu sempre tento utilizar aplicativo. Até essa questão de pegar táxi na rua ou qualquer táxi eu evito, porque às vezes pode ser que não seja um táxi oficial. E pelos aplicativos você consegue ter um pouquinho da ideia da origem do motorista e dos comentários dos serviços dele. Uma outra dica aqui que parece ser um pouco óbvia, algumas vão parecer um pouco óbvias, tá, gente? Mas eu acho que é sempre bom lembrar. Não exagerar na bebida alcoólica. Ou seja, isso não quer dizer que você não possa sair de noite, não possa curtir a noite, tá? Você pode fazer isso sozinha, sim. Mas não exagere na bebida alcoólica, não deixe chegar numa situação onde você precise de ajuda de outras pessoas, porque você vai estar em um lugar em que você não conhece ninguém. Você pode ter acabado de conhecer alguém, e essa pessoa pode parecer muito legal pra você, mas no fundo ele é um desconhecido. Então assim, evite ficar bêbada sozinha. Essa então pode ser que vocês riam na minha cara, mas evite andar sozinha durante a noite. Eu sei que parece claro, porque no Brasil a gente evita mesmo, mas em outros países isso é muito comum e pouco a pouco você vai meio que se acostumando, sabe? Em Malta mesmo eu voltava pra casa 3, 4 horas da manhã sozinha. E não tinha problema nenhum, nunca aconteceu nada. Porém, se a gente puder evitar isso, é melhor. Isso em qualquer lugar do mundo, não importa a segurança do país, tá? Evitem andar sozinha quando for de noite, quando não tiver luz e quando for muito tarde. Outra dica aqui é você se manter sempre conectada. Então eu acho muito importante que vocês busquem alternativas de chip, por exemplo, que você pode comprar antes da sua viagem, que ele chega na sua casa, você troca e quando você chega no seu destino você já está conectada. Então você já pode, por exemplo, buscar sobre os aplicativos de carro que eu falei pra vocês, ver a sua localização, que principalmente eu acho que estar conectado está muito relacionado a isso, a você não se perder em um lugar que você não conhece. Uma coisa que eu fiz muito durante o meu mochilão na Europa foi compartilhar minha localização com os meus pais. Então assim, é muito legal vocês terem um grupo de família ou de amigos onde vocês consigam compartilhar onde vocês estão durante essa viagem. Cada país novo que eu chegava, eu mandava para eles a localização, mandava o nome do hostel, para que eles tivessem mais ou menos uma ideia. Bom, você já vai estar viajando num lugar que você não conhece ninguém, num país diferente que não é o seu. Então, quanto menos atenção você chamar, melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Para nós mulheres, para nós evitarmos de usarmos como sapatos caros, bolsas caras, joias à mostra, essas coisas. Eu sei que é meio assim se privar dessas coisas, mas eu acho que é algo que vale a pena a gente prestar atenção, sabe? Afinal de contas, você está num lugar para viajar, para se divertir, para ver outras coisas e não para chamar atenção. Isso chama a atenção de quem está procurando algo aí. Outra coisa é, caso vocês se percam durante algum momento da viagem de vocês, evitem mostrar que vocês estão perdidas. A minha dica é, vá para um lugar movimentado, como um café, um restaurante, uma loja. Entre nessa loja e olhe direitinho lá no seu Google Maps, dá uma olhadinha para ver direitinho onde você está. Assim, não fique no meio da multidão, com o celular na mão, olhando para cima, para o lado, meio perdida, porque dessa maneira você vai ser um alvo fácil. Uma outra coisa, gente, é vocês estarem sempre atentas. Então, assim, eu viajo sozinha já faz um tempinho, viajava dentro do Brasil, depois comecei a viajar pra fora. E eu sempre tô atenta em tudo que tá acontecendo. Então eu tô aqui, mas eu já tô de olho. Se tem uma pessoa estranha aparecendo, de lá eu já atravesso e já ando pro outro lado. Então, assim, eu acho que vale muito a gente ficar atenta em tudo que tá acontecendo em volta da gente. Uma vez aconteceu comigo em Amsterdã, naquela experiência da Heineken que tem. Enfim, você faz a experiência toda, no final tem um bar onde as pessoas ficam conversando, bebendo, tem algumas competições. E aí eu percebi que tinha todo lugar que eu ia, porque eu ficava andando, que eu não conhecia ninguém, e aí tinha um cara que sempre se aproximava, sabe? Sempre se aproximava. Tava num lugar, eu olhava, ele tava próximo. Eu olhava de novo, ele tava próximo. Então assim, o fato de eu perceber isso, eu já dei uma olhada pra ele, tipo, mais encarando assim, falando, pô, você toca? Você toca? E aí eu acho que isso já ajudou de uma certa maneira. Então assim, fiquem atentas em tudo que tá passando ao redor de vocês, prestem atenção. Principalmente nessa questão de pessoas, se alguém tá te seguindo, se tem alguém te observando. É muito legal vocês terem com você também sempre uma bateria portátil, power bank, que você consegue recarregar seu celular. Eu tenho uma que eu comprei e eu carrego comigo em todas as minhas viagens, porque ela realmente salva, gente. Eu cheguei a ver na internet também uma dica de mulheres utilizando alianças falsas.
Então assim, o fato de você estar com uma aliança no dedo vai significar que você tem um marido te esperando, enfim, você tem uma família. E isso te torna um alvo não tão fácil assim. Eu sei que isso não é legal, que é uma merda, que é essa questão do mundo machista e tudo isso. Mas se você tá afim de conhecer uma cultura diferente, onde isso realmente conta, eu acho que vale a pena se proteger dessa maneira também. Não deixem de viajar porque vocês têm medo ou porque vocês têm essa ideia de que mulher não pode viajar sozinha. Pode sim. A única coisa é que a gente precisa ter alguns cuidados especiais, e na verdade é só o fato da gente prestar mais atenção e evitar algumas coisas, mas isso não te impede de fazer nada, de conhecer nenhum lugar desse mundo. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, que é da empresa Promoseguros, que lá você consegue verificar a cotação de várias empresas e aí escolher a melhor para você. E também um link para vocês adquirirem um chip que chega na casa de vocês antes de vocês saírem pra viagem. É tudo da mesma empresa, eu sempre faço meu seguro com eles. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que como eu venho recebendo muito essa questão de mulheres, expondo mais ou menos a situação delas e compartilhando o que elas querem fazer, mas elas não têm coragem, não sabem por onde começar, perguntam como é que eu fiz, como é que foi a minha experiência. Eu estou num projeto novo de escrever um e-book pra vocês com dicas de viagens. E aí eu queria que vocês deixassem no comentário o que vocês gostariam que tivesse naquele e-book, o que vocês gostariam de ouvir de uma pessoa que viaja sozinha para encorajar cada vez mais vocês. A ideia é compartilhar a minha experiência de vida, então não é nada muito técnico, é compartilhar as minhas histórias com vocês, de coragem, de decisões, de chegar aí e ao mesmo tempo trazer algumas dicas de segurança. A gente precisa falar aqui que também essa vida de viagem não é tudo 100%, mundo de flores e tudo acontece do jeito que a gente planeja direitinho e as coisas dão certo sempre. Bom, é isso, meninas. Muito obrigada por assistirem. Sigam essas dicas que eu tenho certeza que elas vão ajudar muito na sua próxima viagem. Se inscreve no canal, a gente vai postar um vídeo toda semana trazendo conteúdos legais pra vocês. Ativa também as notificações. É isso!